Então, gente, vamos para essa história aqui. Após ataques em série, Reino Unido estuda proibir cães da raça American Bully. Vamos contar essa história aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro é o seguinte, vamos contar essa história, essa imagem que vocês estão vendo aqui. Uma criança de 11 anos foi atacada, né? Teve ferimentos leves, depois que estava indo na padaria, e de repente viu aquele cachorro imenso encarando ela e correu atrás dela. Ele já tinha escapado do dono pela segunda vez e tinha ferido o próprio dono. E aí o que, que acontece? Esses ataques aconteceram numa certa frequência ali na região do país e eles começam a querer proibir, né, que as pessoas tenham o cão e que até que o animal se reproduza, né? E o mais doido disso tudo é que o pitbull lá é a mesma situação. As pessoas não podem ter pitbull e não pode procriar pitbull. Fila brasileiro também está entre os proibidos. E agora a raça American Bully entra nessa história. Assim, por que eu achei essa história assim interessante para trazer para vocês? O comportamento do animal é culpa do dono? Vocês acham isso? Ou é a raça do animal que tem esse comportamento agressivo? Eu acho que não. Eu acho que o comportamento do animal, por mais que ele tenha um instinto mais aventureiro, mais agressivo, se ele tiver uma boa criação, provavelmente ele não vai sair atacando as pessoas, né? É um pensamento que eu tenho. E outra coisa, né? Esses ataques que foram feitos nas ruas, porque, e assim, aquela coisa de é mais fácil culpar o animal do que o dono, né? Porque assim, primeiro, vamos lá, nesse caso não dá para culpar, porque o que parece é que nesse caso aqui, que o cachorro atacou uma criança de 11 anos, lembrando que a criança ficou ferida, mas já está bem, o dono estava passeando com o cachorro escapou e correu atrás da criança. Mas assim, em muitos casos, o ataque foi na rua, mas por que deixou o cachorro na rua? Né? O animal, ele, assim, ele é um ser não pensante em muitas situações, né? Então, assim, se você sabe que se você está criando um cachorro e ele está demonstrando um comportamento agressivo, infelizmente você tem que reduzir o convívio dele, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho assim que é um assunto que tem que ser debatido, sim, mas aí, aparentemente, quando o Reino Unido, né? Vamos dar um exemplo aqui, outros países na Europa estão proibindo certas raças de animais, mas quando você começa a proibir certas raças de animais, você está falando o seguinte, olha, essa raça geneticamente é uma raça agressiva que não pode viver em sociedade, ou não pode ter, ou não pode ter, que não pode ter convivência com outros seres humanos ou com muitas espécies. Sei lá, a ciência diz isso. Tem uma coisa que comprove que certas raças de animais, independente da criação, vai ter sempre um comportamento agressivo, porque se você está proibindo que a raça seja adotada, que a raça seja procriada, que a raça exista, você tem que ter uma base científica muito forte, né? Porque simplesmente para falar assim, a raça. E assim, mais uma vez, né? A gente tem muita raça aí que foi misturada porque o ser humano ele é incapaz de parar de ser egoísta, né? Tá tendo um caso, acho que é no Rio Grande do Sul, de um cachorro que foi encontrado, que provavelmente foi uma mistura de duas raças. E pode ter sido nem duas raças de cães. Pode ter sido de cão com raposa. Então, assim, o ser humano sai fazendo as merdas dele e depois os animais que se dane, né? Então, assim, é mais fácil, assim, chegar e falar para as raças deixarem de existir, culparem as raças, do que os seres humanos, né? A gente sabe qual é o histórico desse dono com esse cachorro, a gente sabe qual é o histórico dos outros donos com os outros cachorros, os cachorros que atacaram, que tiveram esse comportamento agressivo. Alguém investigou aí no Reino Unido qual era o tipo de vivência que o animal tinha com o seu próprio dono, porque às vezes o animal, ou muitas vezes o animal é agredido, fica amarrado, sofre maus tratos, e ele se torna um animal violento, né? Então, assim, eu acho que é um debate que deveria ser levado mais a sério e com mais profundidade. Dito isso, é o que está acontecendo, né? Agora, a raça American Bully, eu não sei se você tem um cão da raça American Bully, para falar como é o comportamento dele, se você puder falar, seria interessante, assim, até para a gente entender um pouco melhor. E aí, gente, eu queria saber o que vocês acham dessa história. Vocês acham que, de fato, certas raças, independente da criação, vão ter um comportamento agressivo? Tá bom? Então, se vocês puderem falar sobre esse assunto. E aí, agora a raça American Bully corre o risco ali de ser proibida ali no Reino Unido, tá? A gente queria trazer essa história para você, que é uma história bastante interessante, tá bom? É isso, gente. Obrigado!